Meus queridos, gostaria de convidá-los para abrirem suas Bíblias no livro de Salmos. Nós vamos ler 2 salmos curtos, são apenas 16 versículos. Salmo 42 e Salmo 43. Se você estiver ao lado de alguém que não tem a Bíblia, de repente você pode compartilhar com ele para que ele possa ler juntamente com você. Salmo 42 e em seguida o Salmo 43. O salmista diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor em multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, pois as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por este momento de culto aqui. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada pessoa que o Senhor trouxe a este lugar. E cada um de nós, ó Deus, está aqui com as suas necessidades pessoais, com as suas preocupações. E a nossa oração neste momento é que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor abra os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir qual é a palavra do Senhor para cada um de nós aqui nesta noite.
Enche, Senhor, os nossos corações de graça. Renova os nossos corações, as nossas energias. Este é o nosso pedido, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Qual foi o primeiro versículo que o pastor Júnior leu quando começou este culto? Quem se lembra? Mateus 11, 28, não é isso? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Foi isso, né, Júnior? Meus irmãos, quando a gente olha para este salmo, a gente vê um homem sobrecarregado. Um homem que estava enfrentando uma situação difícil. E quando a gente olha para o livro dos Salmos, eu acho que, na verdade, é o livro que mais nos ajuda a entender a alma humana. A alma no sentido de emoções, de sentimentos, de traumas, de dores, de reações. Quando a gente lê o livro de Salmos, é possível a gente ver em cada texto sentimentos, às vezes, de muita alegria, mas também sentimentos de muita tristeza, de muita angústia. A gente vê belas orações, a gente vê expressões de esperança, de confiança, às vezes expressões de questionamento diante de Deus. A gente sabe que salmos eram para ser cantados no culto lá no Antigo Testamento. Eles são poemas. E eu não sei se tem muita gente aqui, mas alguns, Canela, por exemplo, tem uma veia poética, não é? A gente vê pelas suas composições. E os poemas, geralmente eles brotam naqueles momentos assim, mais inesperados, não é isso, Canela? Às vezes um momento de tristeza, ou de alegria, ou de paixão, de um grande amor. Mas se a gente pegar nossa literatura aí, a gente vê belíssimos poemas que existem. E os salmos são poemas, que foram escritos, então, para que fossem cantados. Inclusive, o título desse livro na Bíblia hebraica significa Cânticos de Louvor. Mas eram poemas. E os salmos têm diferentes tipos de conteúdo. Existem orações, existe louvor, existem pedidos para que Deus interferisse em determinadas situações de crise. Existem salmos como o Salmo 51, que é um belíssimo salmo de confissão, de arrependimento, escrito por Davi. Existem salmos em que se pede a punição dos inimigos, são chamados imprecatórios, não é? Quando o salmista fala, Senhor, destrói fulano de tal, porque ele me prejudicou. Existem esses salmos também, que o salmista está carregado ali de um sentimento de dor e ele pede para que Deus faça alguma coisa contra os seus inimigos. Mas a gente vê muitas situações descritas no livro dos Salmos. E, meus queridos, eu gostaria que a gente gastasse alguns minutos aqui hoje, analisando esses dois salmos, o 42 e o 43. Nesses dois salmos, a palavra alma aparece 7 vezes. No versículo 1, por exemplo, do Salmo 42, ele diz, a minha alma suspira. A minha alma, versículo 2, tem sede de ti. Versículo 4, dentro de mim se me derrama a minha alma. Versículo 5, porque estás abatida, ó minha alma. Versículo 6, sinto abatida dentro de mim a minha alma. Versículo 11 de novo, ele fala, porque estás abatida, ó minha alma. A mesma coisa se repete no Salmo 43. E é curioso que, embora esses salmos, esses dois sempre tenham
aparecido separadamente, eles parecem que são uma continuidade um do outro. Existe uma expressão aí que aparece 3 vezes nesses 2 salmos, que é o versículo, deixa eu localizar aqui, o versículo 5 do 42, o versículo 11 do 42 e o versículo 5 do Salmo 43. A expressão é esta: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Esses salmos, meus irmãos, o 42 especificamente diz assim: salmo didático dos filhos de Coré. Então eram descendentes de um homem que viveu lá na época de Moisés. Alguns pensam que esse salmo foi escrito para os filhos de Coré, mas eram levitas, eram homens que estavam envolvidos com o culto. E a situação em que esse Salmo 42 especificamente foi escrito, muito provavelmente tem a ver com uma crise vivida na época de Davi, quando ele tem que fugir de Jerusalém, porque estava sofrendo uma rebelião com o seu próprio filho, chamado Absalão. Então, isso está relatado lá no livro de Crônicas, se eu não estou enganado, ou Reis. Mas Davi tem que fugir, ele teme pela sua vida e várias pessoas fogem com ele. E a gente vê nesse texto, meus queridos, um homem que está sofrendo muito. E eu queria chamar a sua atenção para algumas lições que a gente aprende aqui com o salmista. Se a gente perguntasse quem de nós aqui que não sofre, eu acho que seria difícil alguém levantar a mão, porque diariamente nós estamos enfrentando situações muito indesejadas, não é? E quando a gente olha aqui para o Salmo 42, a primeira coisa para a qual eu chamo sua atenção é que a gente vê que o autor desse salmo era um homem que estava esgotado. Pastor, o que é um homem esgotado? Meus queridos, esgotamento, pensa numa panela de pressão pronta para explodir. Isso é esgotamento, quando você não aguenta mais a pressão que está dentro de você, aquele estado em que a pessoa está pronta para estourar. Uma pessoa que está sofrendo todo tipo de dificuldade. Esgotamento muitas vezes é físico, outras vezes o esgotamento é mental, é psicológico, e vem a ansiedade, vem a insônia, vem a dificuldade de se concentrar naquilo que nós estamos fazendo. E nesse mundo em que a gente vive, com tanta dificuldade, com tanta luta em termos de trabalho, em termos de estudo para a moçada, quem é que muitas vezes não vê numa situação de esgotamento? Olhe, se você está com a Bíblia aberta, para o Salmo 42. E é muito fácil a gente identificar aqui um homem que estava cansado, esgotado, deprimido, triste, abatido. Parece que lhe faltavam forças. Versículo 3, por exemplo, a gente vê essa expressão: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. E eu quero pedir licença para citar a minha digníssima esposa aqui, que viveu, e ela não tem vergonha nenhuma de dizer isso, já deu testemunho dela uma vez na igreja lá de Assis, que teve um episódio de depressão que durou 5, 6 anos depois do nascimento do nosso filho. Então, é uma questão que eu vivi dentro da minha casa. Eu me lembro de como via Gisele chorando, querendo ficar apenas no quarto, e muitas vezes a gente atribui isso, muitas vezes, né? Não, isso é problema espiritual, etc. É um problema ao qual qualquer um de nós está sujeito.
E às vezes a gente acha que a coisa nunca vai chegar dentro da nossa casa. E de repente você vê o quadro se mudando, você vê as situações ficando meio diferentes. E você fala, meu Deus, o que está acontecendo? E o salmista aqui faz essa declaração no versículo 3, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Um homem triste, um homem deprimido, um homem cansado da situação que ele estava vivendo. Veja no versículo 5, uma outra expressão, essa se repete em outros versículos aqui, porque estás abatido a minha alma abatida. Expressão que mostra depressão, angústia numa situação. Por que te perturbas dentro de mim? Momento em que a gente vê um turbilhão de sentimentos e de dor dentro do nosso coração. E a nova tradução na linguagem de hoje, traduz essa expressão assim: por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? No versículo 6, o salmista diz: sinto abatida dentro de mim a minha alma. E no Salmo 43, versículo 2, ele diz para Deus assim: por que me rejeitas? Um homem que conhecia o Senhor, que era envolvido com o culto, com o serviço religioso. E ele diz para Deus: Senhor, por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Então, para mim é muito evidente que a gente tem aqui uma pessoa esgotada, cansada da situação que ele estava vivendo. E quais eram as razões desse seu esgotamento? Uma das coisas que a gente vê, ele havia perdido a sua estabilidade. Teve que fugir da sua cidade, que era Jerusalém. Teve que se afastar daquelas suas atividades cotidianas, era alguém envolvido com o culto, teve que fugir, porque a sua vida estava em risco. Foi impedido de fazer aquilo que mais lhe trazia alegria, que era conduzir o serviço religioso. Isso ele diz no versículo 4, lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como eu passava com a multidão de povo, e os guiava. Então era uma pessoa que liderava o povo, como os guiava em procissão à casa de Deus, ao tabernáculo, não é? Se de fato temos aqui a época de Davi, o templo ainda não fora construído, mas ele disse, eu levava o povo em procissão à casa de Deus entre gritos de alegria e louvor e festa. Era um levita, era alguém que servia ao Senhor. A sua vida era dedicada ao culto. Mas ele perde a sua estabilidade, ele perde aquela situação que lhe trazia muito conforto, muito ânimo no coração, porque havia sido obrigado a fugir. E essa era uma das grandes razões do seu esgotamento. Quantas vezes, meus irmãos, nós somos privados daquilo que a gente mais ama? Quantas vezes nós somos retirados daquilo que nos traz mais alegria? Ah, pastor, mas Deus permite o sofrimento e a dor. Permite sim, aqui é um exemplo. E como permite? E sabe por que Ele permite? Muitas vezes para moldar o nosso caráter, para moldar a nossa personalidade. Não é o fogo que trabalha os metais preciosos, né? O garimpeiro vai lá, traz o ouro com as suas impurezas, bota no fogo, e as impurezas saem para ver aquele metal tão precioso. E Deus está trabalhando conosco, meus queridos, em todas as situações. E estava trabalhando aqui na vida deste homem. Então, um motivo do seu esgotamento era este.
boas memórias do passado, de quando estava cultuando, de quando estava conduzindo o culto, e agora se vê afastado disso. Um outro motivo do seu esgotamento a gente vê no versículo 3, quando ele diz que ele estava vendo a sua fé sendo afrontada. O finalzinho do versículo 3 diz assim: me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Versículo 10, ele repete esta mesma afirmação, dizendo assim: esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Não é você que falava tanto do Senhor, de Jeová, de Javé, do Senhor que é o Todo-Poderoso, o Eterno, mas onde está o teu Deus? Que te privou agora de servi-lo no santuário? Onde está o teu Deus que permitiu você fugir? Ter de fugir? Imagine os conflitos íntimos do autor desse salmo. Imagine os questionamentos. E diz o texto que continuamente os inimigos falavam para ele, o teu Deus onde está? Zombaria. Meus irmãos, quantas vezes nós passamos por isso? Quantas vezes nós enfrentamos situações semelhantes em que a gente vê a nossa fé sendo afrontada por pessoas que não conhecem o Evangelho, ou por pessoas que querem zombar de nós. E o salmista viveu isso. Isso lhe trouxe uma dor tremenda. Mas não é só isso. Olha o que dizem os versículos 7 e 9. Ele tinha o sentimento de que o próprio Deus o abandonara. O versículo 7, por exemplo, diz assim: todas as tuas ondas, as tuas, referindo-se a Deus, todas as tuas ondas e vagas. O que são vagas? Vagas são ondas também. Praticamente um sinônimo aqui. Existe um hino antigo, inclusive, se da vida as vagas procelosas são. Não sei se alguém conhece ou se lembra desse hino, mas as vagas são grandes ondas. E ele diz assim para Deus: Senhor, todas as tuas ondas e vagas têm se passado sobre mim. Versículo 9, digo a Deus, minha rocha, porque te olvidaste de mim, quer dizer, porque o Senhor se esqueceu de mim, o sentimento de que Deus havia se esquecido dele. Porque eu hei de andar lamentando sob a opressão dos meus inimigos. O 42:2 diz assim: por que me rejeitas? Você já se sentiu rejeitado por Deus? Você já teve o sentimento, às vezes, de que o Senhor está meio que fechando os olhos para você e deixando você enfrentar uma crise enorme sozinho? Era o sentimento que esse homem estava vivendo, de rejeição, de abandono. Mas eu avanço um pouquinho mais, meus irmãos. O salmista parece revelar aquele sentimento assim de que não há nada tão ruim que não possa piorar. Já ouviram esse dito, né? Você vai conversar com alguém e fala: olha, a minha situação está tão drástica, e pior que uma coisa pior aconteceu. E a pessoa fala assim: mas não tem nada tão ruim que não possa piorar. Olha o que diz o versículo 7. Um abismo chama outro abismo. É isso que ele está dizendo. Ao fragor, há umas palavras difíceis aqui, né? Fragor é um ruído muito grande, um barulho muito grande das tuas catadupas, que é uma grande cachoeira, em que a queda da água faz muito barulho. Então ele diz assim: parece que os meus problemas não acabam. Vem um abismo que chama outro abismo, e ele diz que naquela visão dele, naquele momento, tudo isso vinha de Deus. Ele diz: todas as tuas ondas e as tuas vagas estão passando por sobre mim. Deus está enviando um problema atrás do outro. E quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei do caso de Jó, que estava lá e disseram: olha,
você perdeu os seus servos, você perdeu os seus bens, e vem outro, você perdeu os seus filhos, e uma sucessão de males sobre a vida daquele homem. Então, meus irmãos, esse é o retrato do nosso salmista. Um homem profundamente abatido, um homem profundamente triste, um homem profundamente deprimido, um homem que viu seus inimigos zombando dele, um homem que estava numa crise, pensando que Deus o havia abandonado. Agora, o que nós aprendemos com o salmista sobre as nossas reações em momentos tão desesperadores? E por falar em momentos desesperadores, meus irmãos, como a gente viu crise de proporções tão elevadas no nosso país nesse começo de ano, né? Janeiro e fevereiro, morte de quase 300 pessoas, né? 150 mortes confirmadas e mais 100 e tantos desaparecidos lá em Minas Gerais. E muitos irmãos nossos que compartilhavam a mesma fé que a gente morreram lá. E essas famílias, como é que encarariam, como é que estão encarando este momento? Esses meninos, garotos, né, de 15 anos, meu filho tem 15 anos, e quando a gente olha aquilo ali, a gente fala, meu Deus, são jovens demais, foram acho que 15 garotos, né, que morreram. Que tristeza! E talvez haja pessoas aqui que tenham enfrentado momentos dificílimos ou que estejam enfrentando também. Talvez estejamos cansados. Talvez estejamos sobrecarregados. Sabe aquela figura de alguém que está levando um fardo pesado? Mas esse salmista nos faz ver que sempre há uma perspectiva de vitória e de mudança da situação. Olha os 2 primeiros versículos. Neles a gente aprende uma primeira lição aqui, meus irmãos. Seja qual for a situação da sua vida, busque em primeiro lugar ao Senhor. Busque em primeiro lugar ao Senhor. Não importa o tamanho da crise. E ele começa esse salmo dizendo assim, como suspira a corça pelas correntes das águas. Pensa num ambiente árido, naquele animal sedento, um ambiente desértico. Ele diz, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. De um Deus que pode interferir na minha situação, de um Deus que pode mudar a situação da minha vida. Esses dias da minha leitura bíblica matinal, eu estava lendo aquele episódio em que Elias enfrenta os profetas de Baal. Lembram-se da história? E ele reúne, ele ali defendendo a sua fé no Deus eterno, e vem todos os profetas de Baal. E eles preparam um sacrifício, e diz que foi toda a manhã, e nada de vir fogo para consumir o sacrifício. E Elias começa a zombar deles e dizer, olha, ele é um Deus, pode ser que esteja muito ocupado, pode estar viajando, pode estar descansando, pode estar dormindo. E depois diz o texto que eles começaram a se ferir, etc., e nada aconteceu. E Elias diz que deveriam jogar água sobre o animal que ele haveria de oferecer. Ele ora, e diz o texto bíblico, não é, que vem fogo do céu e consome o animal que estava ali sendo sacrificado. E diz o texto, ainda lambeu a água que fora jogada sobre aquele lugar. Esse é o Deus vivo. É o que o salmista diz aqui, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Não importa a crise, meus irmãos, que a gente esteja vivendo, não importa a dor que nós estejamos vivendo, mas
nós temos de aprender a sempre buscar ao Senhor. Nesse mundo com valores tão invertidos, em que a gente vê os meios de comunicação batendo na nossa fé, batendo nos nossos valores, batendo naquilo que a gente crê, dizendo que essa fé é antiquada, que esses valores estão superados. O Senhor é aquele que pode fazer o impossível acontecer, meus irmãos. Nós temos de aprender a buscar ao Senhor. A mensagem do salmista é essa, de que só há esperança para nós no Senhor. Nós temos que colocar nele a nossa esperança. Uma outra coisa que o salmista nos faz ver, meus irmãos, isso está nos 2 primeiros versículos do Salmo 43, é que o Senhor é aquele que faz justiça. Ele não se esqueceu de nós. Olha o pedido do salmista: faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa, contra aqueles que estão se opondo a mim. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. É curioso que nesses salmos a gente vê como uma balança, 2 pesos, né? O salmista mostra no momento o sentimento de que está sendo rejeitado, mas no outro momento ele mostra a sua fé. Parece contraditório isso, mas é o que a gente vê nesse texto. E aqui ele diz que ele crê profundamente que o Senhor é aquele que faz justiça. É a oração dele: faze-me justiça, ó Deus, pleiteia a minha causa. Qual é a sua causa, meu querido? O que você tem a apresentar a Deus esta noite? O que está machucando você? O que está ferindo o seu coração, os seus sentimentos? Faça essa oração nesta noite: Senhor, faz-me justiça, pleiteia a minha causa. Uma outra coisa que aprendemos com o salmista é cultivar a esperança. Veja que mesmo naquele momento de fugir de Jerusalém, ele, no versículo 2 do Salmo 42, ele diz assim: quando irei e me verei perante a face de Deus? Isso não se apagou da memória dele, estava ali. Quer dizer, ele estava ansiando por aquele momento em que ele ia voltar para cultuar ao Senhor. Havia no seu coração a perspectiva de retorno. Não podemos perder a esperança. Às vezes a gente se abala com muita facilidade, a nossa esperança vai pelo ralo. E o salmista diz aqui que mesmo na hora mais difícil, a esperança tem que estar dentro do nosso coração. Nós temos que ser guiados pela nossa esperança, pela nossa confiança de que o Senhor pode mudar todas as situações de um momento para o outro. Aprendemos aqui com o salmista, versículo 8, que a gente tem de reconhecer que Deus está cuidando de nós, mesmo nos dias mais escuros, mais tenebrosos, mais densos, mais tensos. Olha o que ele diz no versículo 8 do Salmo 42. Contudo, então todo mundo está perseguindo, ele teve que fugir, etc. Ele diz assim: contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Não é ao Deus das minhas derrotas, não é ao Deus que faz os meus sonhos irem por água abaixo, não é isso que ele diz, é o Deus da minha vida. O Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, meus irmãos. Misericórdia é uma palavra-chave nas Escrituras.
Ser misericordioso, quando se refere a Deus, é Deus mostrar favor, mostrar graça. Em Números 14, 9, a gente lê essa afirmação tão bela. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia. É a ação de Deus que nos mantém em pé. Lamentações 3, 22 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. A gente peca, que a gente tem uma natureza pecaminosa. E o apóstolo disse que se alguém disser que não pega, é mentiroso. Mas a Escritura diz que a gente não é consumido, porque o Senhor é misericordioso. As suas misericórdias não têm fim. Então o salmista diz: durante o dia, o Senhor me concede a sua misericórdia. E à noite, mesmo que sejam as noites mais escuras, o seu cântico está conosco. Vamos viver assim, meus irmãos, vamos dar uma nova direção para a nossa vida, uma vida calcada na palavra de Deus, na confiança de quem Deus é e naquilo que Ele pode fazer para nos restaurar, para nos renovar, para nos edificar, para nos colocar de pé, quando tudo parece que foi por água abaixo. E o salmista sabia que em nós mesmos, na nossa situação humana, não existe nenhuma força restauradora. Não existe. A gente é muito frágil. Na verdade, toda a nossa possibilidade de ser colocado em pé vem de Deus. Veja o Salmo 43, os versículos 3 e 4. Olha o que o salmista diz. E com isso eu vou concluindo. Ele diz: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria, ao som da harpa. Eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Meus irmãos, não é o que eu posso fazer que me mantém em pé. Se a minha vida espiritual dependesse de mim, eu estaria perdido. E não só eu, mas todos nós aqui. Então o salmista olha para Deus e diz assim: Senhor, nesse momento de crise, envia a tua luz, a tua verdade, para que elas me guiem ao teu santo monte. Ele cria que ele ia retornar, mas ele dependia inteiramente de Deus. O Salmo 40, versículo 11, falando sobre misericórdia do Senhor, ainda diz assim: não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda em mim sempre a tua graça e a tua verdade. É a graça de Deus que nos protege, ela que nos sustenta, ela que nos mantém de pé, ela que nos faz caminhar. O Senhor é quem nos restaura, Ele é quem nos conduz, Ele é quem nos retira do sofrimento, Ele que nos coloca no sofrimento quando Ele quer, Ele que nos purifica, Ele que dá a dor e Ele que tira a dor quando Ele quer. E eu concluo, meus irmãos, com esta afirmação do salmista que se repete 3 vezes nesse salmo. Talvez você hoje esteja enfrentando alguma situação de abatimento. O salmista então diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Pode demorar um pouquinho, mas a resposta vai vir. Ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então, se você está abatido por alguma situação, a
Aprenda essa verdade com o salmista. Por que estás abatida, ó minha alma? Nosso Deus é maior do que tudo que há, do que qualquer problema, é maior do que qualquer dificuldade. Por que te perturbas dentro de mim, diz ele para a sua alma. Nós temos de, meus irmãos, crer nessas verdades. E eu citei no começo o caso de depressão da minha esposa. Quer dizer, muitas vezes vamos sofrer. E temos de lutar. Quando preciso for, temos que buscar médico, temos que buscar os recursos que existem. Mas o primeiro recurso de todos é a palavra do Senhor, que nunca nos desampara e que sempre nos mantém de pé. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que nós tenhamos uma semana de vitórias, em nome de Jesus.